Vai ser uma pregação bem prática, agindo como Jesus. Vamos em Lucas 9, versículos 46 a 48, em que vamos ver como é que ele agiu numa certa situação, que é como nós fazemos nesta série, agindo como Jesus, sem olhar a doutrina, sem olhar ensino próprio, mas o exemplo dele, bem prática. Apagando o fogo é o nome que eu coloquei aqui. Então, Lucas 9, 46 a 48, nós lemos assim: levantou-se dentre eles, Lucas 9, 46, levantou-se dentre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Vamos a Marcos 9, 33, que é a passagem paralela, que abre um pouquinho mais em detalhes. Marcos 9, 33 em diante, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é discorrieis pelo caminho? Esse discorrer aqui é discutir. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E continua a passagem falando da criança e tal, que nós já lemos, e não vamos tratar disso. Não é o que ele disse, mas é a atitude dele com a discussão dos discípulos. Obviamente, muitos, talvez todos nós, conhecemos situações em que pessoas do nosso convívio entraram em colisão. Discussão, briga. Irmãos, quando meninos, gostam muito de brigar. Aliás, não só quando meninos, às vezes quando crescem as brigas ficam mais feias. Turma da escola, companheiros de trabalho, empregados, superiores, colegas na igreja, colegas de conselho, de diretoria na igreja, e membros da mesma equipe esportiva, e tantas situações em que nós temos, que surgem quando surge uma situação de alguém fazendo parte de um grupo em que nós participamos também, duas pessoas colidem entre si. Como reagir? E é uma pergunta interessante, e que trata de um assunto muito frequente, talvez mais do que a gente pense, em nossas vidas. O ser humano, por natureza, ele é briguento, ele é rixento, ele é belicoso, ele é invejoso, egoísta, manipulador. Querem mais? Tá bom. Eu tirei só algumas que a Bíblia fala de como você é, como eu sou, como nós somos. Então é muito natural que o tempo todo estejam surgindo brigas ao nosso redor. Umas muito rápidas. Quem é que vai na janela do carro? Essa é comum. Não é uma briga muito grave esta daí, mas muito comum. Até brigas mesmo de casal, ou casais, ou brigas de dois colegas de trabalho, brigas feias, brigas entre irmãos na igreja. Quando as pessoas convivem muito, muito próximas e acontecem isso, tem opções de como você vai fazer. Você vai interferir quando surgem desavenças, ou quando explode uma briga ao seu redor. Seria ótimo se você, como crente, pudesse de alguma forma ser benéfico a essas duas pessoas que estão em colisão. Então, é bom dar uma olhada em como é que Jesus reagiu quando os discípulos brigaram. E aqui é uma situação excelente. Tudo indica que a discussão que eles tiveram aqui foi meio forte, quando eles estavam andando numa estrada,
sem Jesus. Mas ele soube, ele sabia, não precisava ele estar lá para saber. Chegando em casa, Jesus perguntou: o que está havendo? Interessante é que eles ficaram meio, parece que encabulados, porque não responderam diretamente à pergunta. Obviamente Jesus sabia o motivo, mas ele fez questão de ouvir deles. Então eles não responderam diretamente, devem ter ali meio enrolado, ou ficaram mudos mesmo, mas não quiseram tratar, provavelmente encabulados mesmo, não só por terem brigado ou discutido, mas o assunto, qual era o maior. Era muito fácil, é muito fácil imaginar como é que se deu a discussão, em cada um falando características de si mesmo, para indicar quem era maior e melhor. Não deu nenhuma alegria, nem orgulho a eles, nem não ficaram satisfeitos com o que eles estavam discutindo e o fato de estarem discutindo. Então, eu queria fazer só duas observações sobre a reação de Jesus. Primeiro, ele poderia ter ficado calado e pensando: eu não vou me envolver, deixe que eles se resolvam. É uma opção válida, sem dúvida, mas ele quis ajudar e ele quis esclarecer, ensinou, chamou uma criança, falou o que falou sobre a criança que eu li, mas não vou explicar, não é o que nos interessa agora. Mas ele poderia ter ficado quieto, mas ele resolveu se envolver profundamente no assunto. E é óbvio que há ocasiões em que é melhor não se meter numa briga. Aliás, dizem que entre marido e mulher não se põe a colher. Não sei o que colher tem a ver com isso, é só para rimar. Pode ser o garfo, pode ser a faca. Faca é que é bom não botar mesmo. Mas é interessante, entre marido e mulher não se bota a colher. Ou seja, sai de perto. Mas não é bem assim, não. Quantos maridos e as suas respectivas mulheres são ajudadas, sim, por alguém que colocou não a colher, mas colocou a si mesmo no meio, tentando ajudar. Às vezes consegue, às vezes não consegue, mas tentou ajudar. Então, há momentos, certamente, em que é melhor mesmo não entrar, não se envolver, é melhor se envolver, e não é fácil saber quando. Às vezes, você resolve não interferir numa briga, numa discussão entre duas pessoas que você gosta e que estão ali ao seu redor, até por sabedoria. Mas às vezes não é por sabedoria. E eu quero lembrar este aspecto, mas por puro comodismo, desinteresse, falta de amor. Eles que se virem, estão brigando porque querem, eu não vou me meter nisso não. Não é uma boa atitude, se o caso requerer um aconselhamento. Não vou dizer aconselhamento, pode parecer muito formal, mas uma entrada em cena, pronto, da parte pode ser dois adolescentes brigando entre o terceiro colega. O que é isso, pessoal? O que é isso aí? Mas entrar. Então, se é um caso em que alguém poderia ajudar, e você viu como crente no Senhor Jesus Cristo, e sentiu que tinha tudo a ver, você tentar ajudar, dar uma mãozinha naquela comunicação que foi interrompida, às vezes por uma discussão boba, por um mal entendido, e às vezes você tem até informações que poderiam ajudar nisso aí, e você não entra, porque não tem interesse, não tem tempo, não está nem aí, e vai ganhar a inimizade de um ou de outro, ou dos dois, sei lá, os motivos são muitos. Quando a gente quer não fazer mesmo, os motivos não faltam. Você já sabe muito bem disso, você deve ser doutor nisso, eu sou também, infelizmente. Não, é melhor não por isso. E você sabendo que se você entrasse, poderia ser muito benéfico. Quando não é momento, tudo bem. Mas quando é,
e você não entra e começa a arranjar desculpas, isso não é bom de jeito nenhum. Então, procure a Deus pedindo sabedoria em situações desse tipo, numa briga ao seu redor, pequena ou grande. E se você entender que deve se aproximar, peça sabedoria a Deus para se aproximar de um ou de outro, dos dois, como fazer, perguntar o que aconteceu, e se puder contribuir para diminuir o confronto ou até eliminar, faça isso. Jesus fez isso. Ele entrou e ele resolveu, ele ensinou, ele deu a resposta. A maneira como cada um procedeu na discussão, obviamente, deve ter sido utilizada por cada um para comparar. Não tem nada a ver com o que eu disse. E talvez o outro disse, eu estava pensando mesmo, não sei. Cada um tirar a sua conclusão. E aqui está o segundo ponto e último. Jesus não repreendeu, não discorreu sobre o fato deles estarem brigando curiosamente. Ele foi a raiz do problema, deu uma lição sobre o reino de Deus, sobre o ser maior, o ser o menor. E claro, o fato dele não ter repreendido não significa que nunca devemos repreender alguém que está brigando sem razão nenhuma, ou coisa desse tipo. Claro, vai ter um momento para isso. Mas muitas vezes a melhor atitude deve ser simplesmente ir para o centro, o âmago do problema, tentando ajudar os conflitantes a resolverem o que causou. E não é sobre o fato de estarem brigando, que vergonha, que isso, aquilo e tal. Às vezes cabe, às vezes não, isso é meio variável. Mas o que não é, no caso de uma solução que pede uma ajuda de alguém, é ir direto ao ponto. Olha, vocês estão discutindo por isso, não é? Porque eu sei. E pá, vai direto ao ponto. Resolver conflitos não é muito fácil, ajudar conflitos, porque os dois estão chateados, estão zangados, estão com a própria maneira de ver a situação. Então, não é fácil. E pode ser confundido realmente por de que você está protegendo o outro. Eu sei que não é fácil. Mas não fique indiferente, se for para não ficar. E alguns até gostam de ver a briga. Aí que fica vergonhoso mesmo, para nós, quando é o caso. Eu nunca gostei de um e nunca do outro. Por acha bom. Aquele orgulhosozinho agora pegou um zangadinho, que o fulano é zangadinho mesmo. Todo mundo lá na classe sabe disso. E o outro é todo arrogantezinho. Pô, agora o arrogante pegou um brabo e quero que se acabem lá. Gostar de ver pessoas brigando. Cadê o pacificador? Bem-aventurados os pacificadores. Gostar. Então, se você gostar de ver alguém brigando, trate do seu coração. Talvez você não possa nem resolver nada lá, tudo bem, eu não estou nem dizendo que pode, que não pode, que é o caso de você entrar ou de não entrar. Já surgiu um outro problema com você, é o gostar de ver duas pessoas brigando, porque não é para gostar. Claro que é diferente uma discussão saudável sobre um certo assunto, eu estou falando de briga, discussão amarga. Mas tem um pior ainda do que gostar de ver dois brigando. Tem pior ainda situação. Não é gente pior, porque pior, o pior possível você é. E eu sou. Muitas vezes é que não foi despertado isso. Mas há situações que podem surgir ao seu redor que vai despertar o pior de você e você vai virar um monstro. Qualquer um de nós. Não confie no seu coração, não. Cuidado, muito cuidado. Então eu não sou assim, Leia a Bíblia para ver o seu perfil, o perfil da sua carne, pelo menos. Tudo bem que você, sendo crente em Jesus Cristo, você tem agora uma outra força, e virou uma guerra, uma luta dentro de você. A carne contra o Espírito, mas a carne está lá. E aprenda pela Bíblia, se você não sabe, o que é a carne, o tamanho da carne, a monstruosidade da carne pecaminosa que tem dentro de você e de mim.
infelizmente ainda, até quando formos para o céu e terminar esta banda podre nossa. Mas enquanto ela está aqui, devemos ter muito cuidado. Então não pense que você não... Eu não sou de achar bom ver dois brigando. Se surgir uma ocasião tal que lhe pega de jeito, e a pior situação que é insuflar. Você já deve ter visto muito. Isso aqui é a mãe do fulano, isso aqui é a mãe do outro. Quem fizer alguma coisa com esses traços aqui na areia, já vi muito isso, está fazendo com a mãe do outro. Se cuspir, está cuspindo na mãe dele. Se pisar, está pisando na mãe dele. Ora, é ligeiro. Sai de perto que vai ter cuspe já, e vai ter assim. Pronto, aí. Menino gosta disso. O pior é que gente grande também gosta. Muitas vezes, não de maneira tão grosseira. E até mais perigosa. Porque a outra é tão grosseira, tão evidente, que é até meio cômico, embora funcione. Mas os adultos também sabem maneiras de funcionar bem. Jogar lenha na fogueira. É a pior situação. Tem aquele que entra para pacificar, tem o que não faz nada por comodismo, tem o que acha bom e tem o que ainda insufla. Obviamente o Senhor Jesus Cristo ficou naquela primeira condição. Embora, repito, deve ter havido condições, pode ser, e não quer dizer, é razoável se esperar que tenha, em que ele resolveu não interferir, deixe que eles resolvam ser. Há situações assim, em que o pai, a mãe diz, deixe esses meninos resolver isso entre eles. Há situações, empregados, ou coisa assim, mas pelo menos pense e leve a sério aquilo que eu estava dizendo, o nome de cristão que você colocou na sua testa, na sua vida, no seu peito, no seu coração. Senhor, está aqui uma situação, o que é que eu faço? O que é que tu queres que eu faça como embaixador em teu nome, teu representante? O que é que eu faço aqui? Uma coisa pequena ou grande, mas eu posso fazer alguma coisa, eu entro, eu ajudo esses dois irmãos, dois primos, dois amigos, dois inimigos, sei lá o que for. O Filho de Deus deve ser pacificador o máximo que ele puder, sempre que possível. Tenham paz com todos. Às vezes não é. Então, o assunto aqui não é a paz sua com o outro, mas é a paz entre pessoas que está ameaçada ou está arranhada e você pode fazer alguma coisa. Vocês estão brigando? Está havendo algum problema? Posso ajudar de alguma forma? Eu conheço os dois. Vamos tentar ajudar isso de alguma maneira. Experimente fazer isso, meu irmão, minha irmã. Não é só para pastor, não. Conselheiro, profissional ou não, mas que se dedica, que é um belo ministério. Mas não é só para esse tipo de servo de Deus, não. Qualquer crente pode ter um papel belíssimo na vida de pessoas, em qualquer situação, e inclusive, como é o caso aqui, em brigas de pessoas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos agir como Jesus. O que vocês estavam discutindo no caminho? Qual é o problema? O que está havendo? Entrou, explicou, mostrou como é passeio e certamente resolveu. Nos ajuda a sermos embaixadores de Cristo o mais perfeitos possível. Estamos muito longe disso, mas nos ajuda, Senhor Deus, a levar a sério essas missões aqui na terra. Levamos a sério demais missões e tarefas da própria terra, das próprias obrigações aqui neste mundo, colegiais, escolares, profissionais. Mas deixamos de lado muitas missões, muitas tarefas, que não é o nosso patrão, o nosso chefe que vai colocar sobre os nossos ombros.
e vai nos cobrar depois, mas tarefas que o Teu Espírito Santo tem à nossa disposição e nós nem notamos. Nos ajuda a sermos mais trabalhadores no Teu reino, mais eficazes nas vidas das pessoas. E além de bater papo e falar do novo presidente, ou falar disso, ou falar daquilo, da segurança e de mil coisas que até podem ser saudáveis para se conversar, mas que entre também em nossas considerações assuntos mais sérios, mais profundos, que envolvam as vidas de pessoas a quem nós podemos ajudar. Isso agrada com certeza o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos o privilégio de não somente nisto, mas em todos os pontos que pudermos agir como Jesus. Amém.